se eu fosse organizar essas informações relativas ao fato de que eu tive que lidar e ainda lido com seres que a gente pode chamar de espíritos desencarnados, com seres extrafísicos que, em tese, vivem num universo antimaterial, paralelo, vizinho a esse nosso, que eu chamo de seres extrafísicos e seres extraterrestres que seriam desse nosso universo biológico. Tá, então 3 categorias de seres. Isso, para simplificar a nossa conversa. Tá, então E organizar. Humanos desencarnados, espíritos, é isso? Não só humanos, porque existem outras figuras que residem nesse universo, que já, entre aspas, morreram, e os espíritos que estavam por trás desses personagens, sejam humanos ou não, são espíritos desencarnados. Tá, espíritos desencarnados como um todo, tá? Um pouco mais vasto do que Isso. ex-humanos desencarnados. Ok, então espíritos desencarnados é uma coisa, espíritos, daí seriam, não espíritos, seriam entidades extrafísicas de outro universo. Universo paralelo. E a turma que mora nesse nosso universo a gente vai chamar de extraterrestre biológico e outros tipos. Então, tudo bem. Tá. Qual a questão? Em termos daquilo que a minha compreensão pôde alcançar, lá atrás houve uma revelação chamada revelação psíquica, ocorrida na Índia, que foi organizada por 2 espíritos que, ao encarnarem, um como Kapila e o outro como Siddhartha Gautama, que se tornou o Buda, o Sankhya que Kapila produziu e o budismo que Siddhartha Gautama produziu, essas 2 doutrinas, diferente de tudo que existia na época, convidavam os humanos a esquecerem que os deuses existiam, que eles mandavam na vida humana, e essas 2 doutrinas convidaram o ser humano a ousar por eles próprios, por seus próprios valores, e definindo os elementos que moveriam o psiquismo humano. A alegria de viver, o prazer de estar junto com os amigos, com família, os pequenos momentos felizes, essas coisas que nós humanos conseguimos emprestar beleza e dignidade, como também fazemos nas horas difíceis, né? Então, foi isso que Buda e isso que Kapila solicitaram. Uma, entre aspas, uma aventura que os humanos deveriam enxergar nas suas vidas, mas sendo eles os autores, os atores e atrizes do processo. Por que é importante citar isso? Porque todos os seres extrafísicos veem nessas 2 contribuições, que seriam as 2 juntas, o início da revelação psíquica, o primeiro momento em que eles começaram a organizar a mente deles. Depois disso, surgiu a Revolução Espiritual com Allan Kardec, na segunda metade do século XIX, na França, em que ele apresenta ao mundo ocidental algo que o mundo oriental já sabia, que é o quê? A existência de espíritos eternos, mas que o mundo ocidental não sabia, porque o catolicismo, desde que Justiniano e Teodora, no século VI, tiraram dos cânones católicos e ortodoxos o tema da reencarnação, esse assunto sumiu do psiquismo ocidental e coube a Kardec, em plena França, na segunda metade do século XIX, produzir 5 livros apresentando ao mundo o contexto espiritual por trás da vida terrena, ou seja, dizendo, ei, existem espíritos e antes e depois da vida humana existe vida plena. Mas faltava a questão da vida extraterrestre e faltava a questão de explicar ao mundo o porquê da Terra está isolada da convivência cósmica. O porquê esse assunto ser um mistério para a gente. Aí é chegada a hora da revelação cósmica. Por quê? Porque lá atrás, esses seres com os quais eu venho interagindo, e aqui me refiro a esses 3 padrões, mas principalmente esses últimos, foi quem me solicitaram que, e a explicação foi essa, do jeito que alguém, quando comete um crime e é condenado a ficar 50 anos numa penitenciária, ele entra ali na penitenciária
e fica ali prisioneiro, mas a sociedade aqui fora evolui durante esses 50 anos e ele continua aqui atrasado. Mas chega um momento que ele é, entre aspas, convidado a se reintegrar à convivência com a sociedade. Só que a sociedade evoluiu e ele ficou preso. Então, se ele for reintegrado sem uma preparação, ele pode pirar porque ele não conhece o mundo ali. Nessa analogia, nós humanos estaríamos prisioneiros de um isolamento aqui na Terra durante milênios e a vida cósmica foi para frente e nós ficamos estacionados. Como chegou a hora da reintegração dos humanos ao convívio com as demais civilizações desse universo e desse vizinho também. Por isso, o primeiro livro que eu lancei foi Reintegração Cósmica. Isso para explicar que nós humanos iríamos ser reintegrados, iríamos ter um contato oficial, que a qualquer momento deve acontecer, com os seres deste universo, seres biológicos. E isso corresponderia exatamente ao cumprimento das promessas do homem Jesus, que, no seu último ano de vida, disse que retornaria no futuro, não nascendo novamente como homem, mas sim na sua forma celestial de um ser que vivia neste universo e que havia cedido de si mesmo o código genômico que foi inseminado em Maria, por isso ela concebeu virgem, e o Jesus humano teria nascido, entre aspas, desse ser, e é esse ser que na linguagem hebraica chamada Hokmah, e quando essa história foi contada depois na linguagem grega, esse ser passou a ser chamado de Sofia, que é um epíteto, não é um nome, é a personificação da sabedoria. Então esse ser é que viria comandando com suas hostes angelicais, que seriam os seres extraterrestres desse universo, esse primeiro contato, e é isso que no cristianismo está dito de forma muito clara, pois que na volta do Filho do Homem, na sua forma cósmica, todos os olhos dos viventes da Terra viriam vir por sobre as nuvens, Hokmah, ou Sofia, ou seja, a forma cósmica de Jesus com suas hostes angelicais, e isso seria o primeiro contato oficial que iria reintegrar a Terra no circuito do convívio cósmico, coisa que estava interrompida há milênios por ordem de alguém aí. Mas está ainda interrompida? Ainda está. Só que não há mais ninguém nesse comando, o ser que tomou essa decisão lá atrás não está mais atuando no comando e a Terra está sendo literalmente, aí nós vamos usar a expressão que quisermos, ou invadida, ou visitada, toda hora, todo momento acontecem coisas. Então, assim, são os últimos fatos antes da iminente vinda desse alguém que iria, entre aspas, por ordem na casa, ou coisa parecida. Esse ser seria Javé, na sua leitura? O ser que deu a ordem, sim. E pelo que se fala nas mitologias, sim. O Javé, ou na linguagem sânscrita Brahma, ou o Alá na linguagem islâmica, ou seja, Javé, o Deus da Bíblia. Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma coisa bem pontual agora. A gente está hoje, que dia é hoje? Hoje a gente está em junho, certo? Dia 13. Tá, a gente está em 13 de junho de 2023. Então, quem estiver vendo no futuro ou no passado vai saber o momento que o mundo está passando agora. Desde a primeira vez que você veio para cá, a gente teve uma explosão, uma avalanche de aparições de fenômenos de todos os tipos acontecendo, né? Dos fakes aos inexplicáveis. Por exemplo, essa semana mesmo teve lá um fenômeno em Las Vegas. Então a câmera de segurança dos policiais pegaram luzes, teve relato e tal, não sei o quê. A NASA fez uma conferência de várias horas, digamos, entre aspas, regulamentando, né, os depoimentos de contatos alienígenas. Tivemos aí ex-militares do Pentágono vindo na imprensa, né, abertamente, políticos de alta patente americanos revelando
explicitamente temos naves aqui conosco, aqui nos Estados Unidos, temos seres, temos tudo, não sei o que, blá, blá, blá. Assim, né, teve OVNIs abatidos também. Então, assim, desde que você apareceu aqui no programa 8, meio que esse tema explodiu, né? Assim, na grande mídia, né? Na grande mídia está acontecendo isso o tempo todo. Não só nos podcasts de porão, que nem esse. Exato. A que você atribui este momento planetário que estamos vivendo agora? Queria essa leitura, a sua análise. São basicamente duas as questões. Nós lançamos, nós que eu digo, porque fomos eu, Rodrigo Freitas, Leonardo Kummer, Maria Helena Kummer, nós lançamos um livro que eu pedi ajuda deles para escrever, chamado Irem e Iron, Universos em Colisão. Deles, dos humanos? Ou dos alienígenas? Esses que eu citei são humanos. Tá. Escreveram comigo. Eu pensei que você fala deles. É que não, porque eu recebi deles. Esses são autores que eu convidei a escrever comigo. Por quê? Porque eu pretendia lançar uma ficção sobre esses fatos que já estão acontecendo. O quê? A turba que vive nesse universo vizinho, os seres extrafísicos, já estão invadindo, literalmente, esse nosso universo. As mitologias falam disso, mas isso é um outro assunto. Como também os seres extraterrestres desse universo estão chegando. E nós lançamos o livro como sendo ficção, mas, na verdade, tudo que a gente ali descreve, tem mais uns 4 ou 5 dessa série, mostram exatamente, ou mostrariam esse tipo de situação. O quê? Que envolve os governos da Terra, o que já se sabe há muito tempo. Mas qual o problema? Vou usar aqui uma explicação que eu costumo dar para tentar mostrar o quanto nós somos crianças em relação a muitos assuntos. Paul Hellyer foi ministro da Defesa do Canadá durante 21 anos. E assim que ele deixou esse cargo, ele disse na ONU, isso ele vem dizendo desde os anos 2006, que do jeito que um pai e uma mãe pega o seu filhinho de 5, 6, 7 anos, põe no colo e diz: meu filho, minha filha, eu tenho uma notícia muito séria para lhe dizer. Que é, papai? Olha, Papai Noel não existe, a fada do dente não existe. Você tem que aprender a conviver com isso. Então, Paul Hellyer diz isso brincando com o fato de que, segundo ele, alguém precisa colocar a humanidade no colo e dizer: crianças, extraterrestres existem. Por quê? Porque todos os governos sabem disso. E Paul Hellyer diz: todos os governos sabem.